Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Que bênção estar com vocês. É um momento emocionante para nós. Para mim, nós não imaginávamos que talvez um dia estaríamos um apresentando o outro, né? Deus seja louvado. É bom estar com vocês. É uma alegria poder compartilhar momentos como esse, de alegria no nosso coração, de paz em nossa alma. Essa tarde, antes de eu começar a palavra, eu quero contar algo aqui. Eu estava comentando com o meu tio, né? Ali na entrada. Interessante. Um dia, meu tio falou algo que eu tinha falado para minha mãe. Um dia eu falei para minha mãe assim: como seria bom se o meu avô tivesse vivo? Isso já faz uns 10 anos, eu acho. Uns 8, 10 anos. E minha mãe perguntou por quê. E eu disse assim: porque daí pelo menos ele ia ver, né? Eu, pastor, o Fábio na época era evangelista, eu acho. O Joe, acho que era diácono, não sei. Isso mesmo, né? Estou errado ou não? O tio na igreja, a tia também. Comecei a nomear pessoas que, na época que o meu avô era vivo, nós estávamos tudo perdido, mais que perdido. E bem perdido, né? E aí, minha mãe, né, filha dele, respondeu de longe, assim, da onde ela estava, né? Com a velhinha meio assim, ela respondeu da onde ela estava, assim: só pode nascer uma árvore se uma semente morrer. E o assunto cortou ali, né? Aí eu fui embora, voltei para a Espanha, comecei a mastigar aquilo, né? Não nasce nenhuma árvore, não nasce nenhuma planta se a semente não germinar, né? E o vô tinha morrido já, né? Ele já estava morto. A propósito que só se cumprirão assim na vida. Há coisas que só se realizará dessa forma. Não deu tempo dele ver a gente, mas nós estamos aqui, dando seguimento. Depois da partida dele, muitos de nós mudamos a vida. Muitos de nós fomos transformados. Muitos de nós deixamos de andar pelas ruas perdidos para servir a Jesus, para estar perdido no reino de Deus, para estar perdido nas coisas do Senhor. Amém? Meu nome é Reginaldo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana na Espanha, em Valência, uma bonita cidade, uma cidade acolhedora, mas não tão abençoada como nosso Umuarama, nosso Brasil, um lugar como esse. Aqui vocês têm o céu aberto, qualquer cantinho é uma igreja, qualquer cantinho o céu se abre. Lá não, lá você dobra o joelho, parece que a oração não passa do teto. E é nitidamente isso, é literal o que eu estou falando, né? Sou pai de 2 filhas, Esther e Isabela. Minha esposa esteve aqui há umas terças-feiras atrás, chama Jéssica. Hoje ela está pregando uma outra igreja e eu estou aqui. Então nós nos dividimos para que o reino de Deus prevaleça em nossas vidas, amém? Ore por nós. Se você quer saber um pouquinho mais da nossa igreja também, hoje as redes sociais é muito rápida. Você pode entrar aí no @IPRValência, @IPRValência. No Instagram você vai conhecer um pouquinho mais da gente também. Ou se não, pergunta aí depois pro pastor de vocês, aí, Fabiano, né? E Deus vai abençoar a vida de vocês, amém? Eu saí de Umuarama, eu sou daqui, nascido e criado aqui, corria nas ruas aí do Jardim Los Angeles, do Guarani, perdido por ali. E um dia o Senhor me levou daqui, eu não era pastor. Aliás, nem crente eu era direito, era filho de crente, frequentava a igreja, né? Eu sabia que um dia eu ia chegar aqui, mas não sabia quando. Aí o Senhor me levou para longe de casa, longe da família, longe de todo mundo para fazer a obra que Ele fez. Hoje somos pastores de uma igreja, eu e minha esposa, e nossa igreja lá é uma igreja de mais ou menos assim umas 15 nações.
sabe aqueles confins da terra, Deus nos levou para esse lugar. Desde asiáticos, gente de Centro-América, gente de toda essa Sudamérica aqui, bolivianos, colombianos, nicaragüenses, gente de El Salvador, Bolívia, Argentina, Peru, todo lugar, muitos lugares mesmo. Então nós nos unimos por causa do reino de Deus e o Senhor tem sido glorificado, amém? Brasileiros, espanhóis, o Senhor tem feito algo muito grande, muito bonito. E nós temos estado lá. A vontade de voltar para casa muitas vezes é muito grande. Quando a gente vem para cá, até hoje à tarde, antes de eu vir aqui para a igreja com vocês, eu dizia para minha mãe e para minha esposa, eu perguntei para ela, está com saudade de voltar para casa? E pela primeira vez, depois de muitos anos, ela me disse, você sabe que dessa vez eu não estou não? Eu estou bem aqui? Eu falei, mas nós temos que voltar, né? E amanhã a gente empreende viagem para casa. Amanhã nós deixamos o Moarama, e nós vamos chegar na nossa casa quarta-feira. Então ore por nós, nas suas orações, ore. São horas de ônibus até São Paulo. Depois nós passamos um dia inteiro em São Paulo. Depois 10 horas de avião. Chegamos a Porto, Lisboa e depois nós chegamos a Valência. Então ore, a viagem é longa, que o Senhor nos leve em paz. Amém? Como vocês têm costume de ler a Bíblia aqui, sentado ou de pé? Do jeito que vocês tiverem o costume, vocês seguem fazendo. Josué capítulo 1, amém? Apenas o versículo 1. Eu, na verdade, não vou nem usar o versículo 1 inteiro, mas vamos ler ele inteiro. Amém, Ana? Se está aqui, você pode colocar. Josué capítulo 1, versículo 1. Se você tem sua Bíblia ou seu smartphone aí, fique à vontade para você poder ler da forma que o Senhor tem ministrado sobre a sua vida. Diz assim o texto bíblico. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Quem era Moisés? Servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué. O Senhor falou com quem? Aleluia. Diga, essa é minha geração. Diga comigo, essa é minha geração. Aleluia. Filho de Num, servo de Moisés. Amém? Dizendo. Pai, vamos orar. Você fecha os seus olhos. Pai, nós te damos graças por esse dia, por essa noite na tua casa, por aquilo que o Senhor já tem feito aqui, por aquilo que o Senhor já ministrou sobre os nossos corações. Agora, Pai, toma os nossos ouvidos, que mingue eu e que cresça o Senhor. Toma os nossos ouvidos para que o Senhor fale, que nenhuma interferência, nada, nenhuma distração possa tomar o teu lugar no nosso coração, mas que nós possamos sair dessa noite, desse lugar, renovados, restaurados e avivados pelo toque do teu Espírito Santo. Amém. No nome do teu Filho Jesus. Queridos, eu quero falar com você hoje sobre os desafios da vida cristã. Quantos de nós temos tantos desafios? Quantos de nós enfrentamos desafios grandes, pequenos, medianos? E muitas vezes nós sofremos muito. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. A vida é difícil. É difícil ou não é verdade? A vida é difícil. Muitas vezes você poderia até pensar aí, mas você está lá na Europa, lá as coisas é tudo melhor. Não é não. Você está enganado demais. Lugar bom é o Brasil. Esse lugar é bom. Você precisa sair para fora de casa para você saber como é que é bom. A vida é difícil. E para os homens de Deus também não foi muito fácil não. Para os homens, filhos de Deus, para aqueles que serviram ao Senhor, não foi fácil. Sofreram bastante, padeceram bastante, tiveram que chorar, tiveram que padecer, tiveram que sofrer. E esse livro de Josué, ele é uma inspiração, pelo menos para mim, mas eu creio que ele é para você também. E ele vai ser na sua vida hoje uma inspiração, porque ele é um livro histórico. Agora eu quero dizer para você uma coisa, você pode só viver a história de Josué, como você pode viver a tua história, viver a tua realidade, viver a tua verdade. Quem era Josué segundo o texto bíblico? Apenas no versículo 1 que nós lemos, a Bíblia diz que ele era servo de Moisés, companheiro de Moisés, assim como Eliseu foi com Elias, assim como Eliseu andou com Elias, assim como Jeremias andou com outros, assim foi Josué, um homem simples, serviçal, verdadeiro amigo, verdadeiro servo. Josué era o tipo de homem que ele não dava um passo sequer sem que Moisés falasse alguma coisa.
Até quando o povo de Israel fazia alguma coisa boa, Josué ia lá e contava para Moisés, para que Moisés repreendesse o povo, para que Moisés questionasse o povo. Então Josué era aquele homem tão submisso, que lhe faltava até iniciativa, que lhe faltava até mesmo um tempo para ir, a sua mente estava presa. Agora chega o momento que a Bíblia diz, o texto bíblico que nós lemos, que esse homem tão importante para Deus, como era Moisés, ele morre. E quando morre, parece que o mundo para. E na verdade parou mesmo. Por um tempo parou. Sabe aquele tempo que na vida da gente as coisas param? Foi o tempo de Moisés. Foi esse intervalo em que Moisés está vivo, ele morre, e Deus fala com Josué. É por isso que o texto é tão claro e disse, e que o Senhor falou com Josué. Porque você vê o chamado de outros profetas, você não vê isso. Você vê Deus dizendo, vai profetiza, vai fala isso. Aqui o texto não está dizendo isso. Aqui o texto está dizendo, Deus falou com Josué, falou com ele, desperta. Deus faz uma chamada para ele. E todo o capítulo 1 aqui, principalmente, do versículo 1 ao verso 9, Deus está dando a ele diretrizes. Deus está mostrando o caminho. Deus está dizendo como deveria seguir as coisas. Deus está dizendo como Deus queria que ele andasse. Amados, Deus quer falar conosco. Deus quer trazer um despertamento. E esse livro histórico é um livro proposital, de acontecimentos reais. Não são parábolas, são acontecimentos que Deus usa para moldar a nossa vida, para mostrar que Ele tem um propósito conosco, para mostrar que Ele tem um chamado conosco, que Ele quer nos usar, que Ele quer falar, que Ele quer fazer alguma coisa. Eu fico olhando para vocês no começo assim, vocês estão o quê? 1 ano de igreja? 1 ano em alguma coisa? Quando nós começamos a igreja em Valência, nós começamos numa sala. Nós começamos, éramos 4 pessoas. Eu, minha esposa e 2 pessoas mais. Mas nós sabíamos do propósito. Não sabíamos do que ia dar, mas nós sabíamos que Deus tinha um propósito com a gente. E aquilo nos animou. E nós orávamos muito e batalhávamos muito. E Deus mostrava as suas promessas. Deus mostrava o caminho. Como seguir, como andar, como seriam as coisas. E você pode pensar, foi fácil. Quantas caídas, quantas derrotas, sim, quantas dores, quantas enfermidades, quantas coisas tivemos que enfrentar, mas por causa do propósito. Quando Deus fala, Deus só fala com quem Ele tem propósito. Deus só fala com quem Ele tem um chamado. Deus só fala com quem Ele quer fazer alguma coisa. E Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com a tua casa. Deus está falando com a tua amizade. Deus está falando ao seu coração. Mas eu gosto muito lá do capítulo 21, no versículo 45 do mesmo livro de Josué. Diz que nenhuma promessa de Deus deixou de se cumprir na vida deles. Agora por quê? Por causa do propósito. E por causa do andar com o Senhor. Por causa de enfrentar os desafios e saber, há um desafio diante de mim. Há uma dificuldade diante da minha vida. Mas eu tenho que enfrentar ela. Eu tenho que seguir ela. O muro é alto, mas aquele que me levanta, e aquele que me levantou das trevas, é fiel para me sustentar. As batalhas são grandes, mas eu sei que não vou perder nenhuma delas. Você lê o livro de Josué todinho, e você não vê nenhuma batalha perdida. Você vê uma dificuldade no capítulo 9, com os gibeonitas. Uma batalha difícil. Mas eles não perderam. Eles tiveram que fazer dos gibeonitas escravos, quando Deus havia falado que era para limpar a terra. Deus havia dito que era para tomar possessão de todas as coisas. Eles tiveram que fazer dos gibeonitas escravos. Mas nenhuma batalha perdida.
nenhuma causa impossível, nenhum muro ficou de pé. Há batalhas difíceis na tua vida, meu irmão. Há batalhas complicadas em nossas vidas, mas elas podem ser vencidas. E eu quero falar com você sobre 4 coisas importantes para que essas batalhas diárias sejam vencidas, para que essas batalhas diárias possam ser alcançadas. A primeira delas é a motivação. Eu te pergunto nessa noite, o que te motiva? O que motiva teu coração? O que motivou você a estar aqui hoje? O que motivou a tua alma a se reunir nesse lugar? Ah, pastor, eu vim hoje para o pastor Fabiano não me ligar amanhã. Eu vim hoje para que ninguém fique perguntando por que eu faltei na igreja domingo. Porque eu sou assim, se um crente faltou no domingo, eu ligo para ele na segunda, ou mando uma mensagem. E ele diz, pastor, o senhor viu que eu não fui? Eu, sim, vi. Porque é assim, eu fico na porta, o culto nosso na Espanha começa às 11h30 da manhã. Eu fico na porta com os diáconos, tem uns 5 diáconos na porta, eu fico junto com eles, vendo quem está entrando, e vendo quem chega atrasado. Na saída eu termino de pregar e corro para lá, e eu sei quem faltou. Que motivação, o que te motiva? O vir na igreja ou as promessas e os propósitos de Deus? O que fez você se levantar da sua casa hoje? É teu sofá que te motiva? Sofá é lugar de preguiça, da boa ou da mal. Porque é aquela boa preguicinha que a gente chega em casa cansado e fala, que maravilha estar aqui. Mas há aquele momento de motivação, que a oração nos motiva, que a palavra de Deus nos motiva, que a alegria dos irmãos nos motiva, que a comunhão com os irmãos nos motiva, que a terra que está por conquistar nos motiva, que as batalhas, quanto mais difícil é, mais ela nos motiva. Deus nos quer motivar nessa noite. Ele diz para você e para mim hoje, que não há nada impossível para o Senhor. Algumas vezes nós precisamos ter o espírito de Zaqueu. Você é pequeno demais, você é baixinho demais, suba no lugar mais alto, suba na árvore mais alta. Jesus está passando por aqui, a sua bênção está nele, para ele são todas as coisas, meu irmão. O que te motiva hoje? Ah, pastor, eu ando desmotivado. O senhor nunca passou por isso, não? Todos os dias acontecem coisas para me desmotivar. Você sabia? Pastor se desmotiva, mas há um motivo que nos alimenta e nos fortalece para a glória do nome de Jesus. A palavra de Deus é alimento sólido, que fortalece a tua alma, que fortalece o teu espírito, que fortalece a tua casa. A palavra de Deus é alimento que transforma nossas vidas. O que o Senhor disse para Josué? Que a palavra dele motivaria Josué. Olha o versículo 6 aí comigo, diz assim, verso 6 diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo. Deus está dizendo para você hoje, como que está a tua força? Ou aonde está ela? Porque a motivação é a nossa força. A motivação é a nossa alegria. No trabalho, no propósito, na oração. Você já viu quando você vai orar desmotivado? Você não sabe nem o que você fala. Você vai orar desmotivado, você começa a falar besteira. Agora você vai orar motivado, você ajoelha e você não se cansa. Essa semana eu conversei com um rapaz, que ele está num centro de recuperação aqui em Umuarama. Ele me disse assim, pastor, ele estava no carro comigo, ele disse assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu digo, fala aí. Como eu não sou conselheiro deles, então eu quis entrar pouco na vida dele para não mudar o processo de libertação que ele está passando, das drogas, da bebida. Ele me disse, pastor, eu ajoelho para orar, e tem hora que eu paro de orar, eu só quero chorar. Eu falei, rapaz do céu, você está melhor que eu.
Eu falei, não levanta daí não. Quando você quiser chorar, fique no lugar, não saia. Ele falou, mas eu não sei o que dizer. Eu falei, você não tem que dizer nada. Ouça Deus. A motivação, ela nos leva a chorar para ouvir a Deus. Eu digo que na oração você tem que falar menos e ouvir mais. É por isso que o texto diz, e Deus falou com Josué. Nós queremos falar muito para Deus, mas não queremos ouvir a Deus falar conosco. É melhor ouvir Deus falar conosco, do que falar mais para Deus. Fale menos para Deus e ouça Deus falar mais com você. Amém? Fale mais para as pessoas de Jesus, mas deixa Jesus falar mais com você. Deixa Jesus falar ao teu coração. Agora tem uma motivação que você tem que ter cuidado, que é aquela motivação enganosa, aquela em excesso, aquela que não tem fundamento, aquela que não traz, só traz alegria momentânea e não a alegria duradoura. Porque nesse mundo, a motivação muitas vezes é guiada por uma felicidade momentânea, e a vida do crente não é guiada por isso. A vida do crente é de vitória em vitória. A vida do crente, ela é baseada nos alicerces que ele fundamenta na Bíblia, na santa palavra de Deus. A vida do crente é como Paulo disse aos Filipenses. Você já leu Filipenses completo? Os 4 capítulos de Filipenses? Se não leu, chega na sua casa hoje e antes de dormir vai ler. Você sabia que a carta da alegria é chamada a carta da alegria? Paulo chama a carta da alegria. Os teólogos chamam a carta da alegria. Mas você vê Paulo no capítulo 4 dizendo que aprendeu a ser feliz, comendo e não comendo, vestido e nu. Ele soube ser feliz na vida dura, enfrentando desgraças terríveis na sua vida. Aí você me pergunta, mas como que é uma carta da alegria? Mas lá no capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se sempre. A nossa motivação, ela tem que estar baseada nisso. Por quê? A alegria vem de Deus. A felicidade é terrena. Então a tua motivação, ela precisa estar alimentada aqui, ó, na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha fortaleza. Neemias disse ao povo de Deus, depois de muito sofrimento e muito exílio, muito cansaço, Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor, o que? Fará o que? Fortalecerá. É nossa força, ela te fortalecerá. Aonde você está colocando a tua motivação? Aonde você está colocando a tua alegria? Aonde você está colocando aquilo que você é? A segunda coisa que Deus fala para Josué é sobre a constância, ser constante. Eu te pergunto, você é constante naquilo que você começa? Você entra num trabalho e você fica no trabalho? Você começa uma coisa e termina? Eu vi que vocês estão num processo de jejum, verdade? Você começou bem esse jejum? Animado, fortalecido? Você está sendo constante nele? Ser constante. O crente precisa ser constante. Constância é o que nos mantém firmes. Porque começar as coisas é fácil. O difícil é dar continuidade. Eu digo que começar, todo mundo começa, não é verdade? Se você pegar esses 10 dedos da mão que você tem, se você não for primo do Lula, que só tem 9, mas se você pegar os 10 dedos e contar quantas coisas você começou essa semana e você está levando para frente. Quantos propósitos de oração que você diz, eu vou orar na madrugada. E a primeira madrugada você estava animada, a segunda, a terceira, mas na quarta o anjo não me despertou. Ser constante, Deus falou que eles tinham que ser o quê? Constante. Seja forte e corajoso, não para um momento, mas para todas as batalhas. Para todas as batalhas. Deus falou com Josué, mas parece que essa mesma palavra
um homem chamado Caleb também ouviu. E uma promessa que 40 anos atrás ele havia recebido, quando ele já tinha 85 anos, depois ele foi receber. Ser constante. Eu digo para você uma coisa, não comece muitas coisas. Comece uma e vá em frente. Ser constante. Eu te disse que muitas vezes nós nos desmotivamos. Muitas vezes também não dá vontade de parar. Mas quando vem essa vontade de parar, eu devo me lembrar. Eu não sou deste mundo. A minha casa está sendo preparada, eu sou peregrino na terra. Você precisa saber que você é peregrino na terra. Você está aqui de passagem. Jesus comprou você pelo seu sangue. E Ele te levará para o céu. Ele tem um encontro com você. Ele está aqui nesta noite para mudar a tua vida. E Ele te disse hoje, não desista. Não pare, não desista. Olhe para frente. Caminhe um pouco mais. Pegue na mão do teu irmão que está ao teu lado e diga assim, caminhe um pouco mais. Não para não. Não para não. Não para não. Ser constante, meu irmão. Oh, amados. Eu fico pensando, sabe o quê? Que se esse homem não tivesse sido constante, estaríamos aqui contando outra história, menos a dele. A sua história só vai ser contada. Saiba de duas coisas. Depois que você morrer e que você for constante. Você sabia? A história dos pintores famosos é contada depois da morte deles. A sua história, ela vai ficar guardada para gerações, para os seus netos, para as suas netas, para o seu futuro, se você for constante. Eu tive um pai que foi constante, eu tive uma mãe que foi constante, eu tive um vô que foi constante. Eu tive um pastor que foi constante. Houve muitas situações para ele desistir, mas ele não desistiu. Eu quero dizer para você uma coisa, não sei se isso vai te fortalecer ou vai te desanimar, mas eu preciso dizer, 90% das coisas que sucederem na sua vida, vai ser para você desistir. Deus só precisa de 1%, 10%, menos até, para realizar toda a obra que Ele te chamou neste mundo. Deus não precisa de muita coisa, Ele só precisa de você, como instrumento em suas mãos. Ele disse a Josué, permaneça fiel. O constante, ele tem uma característica, ele é perseverante. E você sabe o que é perseverar? Você sabe o que é perseverança? Sabe ou não sabe? Pega algo bem pesado, coloca em sua cabeça e fica o dia inteiro. Aguenta. Perseverança é estar em desvantagem e mesmo assim saber que eu vou vencer. Esse é o verdadeiro significado da perseverança. É saber que estou carregando um peso, mas eu não vou desistir porque eu sei do propósito que me espera. Isso é ser perseverante. Isso é ser constante. Perseverante é ter todas as possibilidades de não ganhar, mas saber que eu vou chegar primeiro. Isso é ser perseverante. Josué não sabia de tudo que ele ia enfrentar. Ele só sabia de uma coisa. Este povo vai herdar a terra prometida. Ah, meu irmão, se você ficar olhando a dificuldade, nem levante da cadeira que você está. Nem levante. Eu fico olhando para mim mesmo, e muitas vezes eu digo para alguns irmãos, para alguns líderes na igreja, eu digo, se eu tivesse sabido o que eu viveria nesses próximos 17, 18 anos, da igreja que eu estou pastoreando, não sei não se eu tinha começado, acho que eu tinha desistido antes, mas Deus não me permitiu ver, para que eu chegasse até aqui. Você compreende? Deus não nos permite ver certas coisas, porque se nós olharmos, nós paramos. Então Ele se encarrega de nos cegar por momentos, para nos levar adiante. Você acha que Josué iria para frente, sabendo que ia ter que dar a volta
durante vários dias em torno de uma cidade, e enfrentar homens mentirosos, e enfrentar gigante, e enfrentar batalhas, e ele ia ter que guerrear, ele ia ter que lutar muito, ele não teria saído de casa, meu irmão. Mas ele disse: a constância. A terceira coisa que Josué nos ensina é confiança em Deus. Diga comigo: eu preciso confiar mais. Vocês têm tanto Jesus na vida aqui, vocês têm tanta igreja, vocês têm tantos pastores perto, que muitas vezes você esquece da confiança em Deus. Você precisa confiar em Jesus. Eu estou olhando para você aqui, e eu estou vendo muitos de vocês dizendo para mim: sabe o que? Pastor, o senhor não sabe o que eu passo, já confiei tanto em Deus e fui tão defraudado. Eu converso com muitos crentes no Brasil que me dizem isso. Por que confiar? E como confiar? Se fortalecendo na graça. Como que eu me fortaleço na graça? Volte o seu coração para a palavra de Deus. É aí que você encontra fortalecimento. Leia mais, esteja mais tempo com Deus e menos com as pessoas. Se fortaleça na graça e no conhecimento de Jesus. Se fortaleça no íntimo com o Pai. Se fortaleça nele. Dependa mais de Deus e menos de você mesmo. Sabe por quê? Porque quando o homem trabalha. E para burro. Trabalha para burro e como burro. Mas quando o homem ora, Deus trabalha por ele. Deus trabalha na causa dele, na vida dele, na casa dele, nos filhos dele. Trabalha, Deus trabalha. Se fortalecer na graça do papai. A graça de Deus é abundante. A graça de Deus é que cura a tua alma. Olha a tua alma ferida. Olha a tua alma cansada. Olha a tua alma batida, olha para dentro de você. Você pode fazer um exercício comigo aí agora? Fecha os teus olhos. Não é que eu vou terminar a mensagem, mas fecha os teus olhos. Olhe para dentro. Há pessoas que têm medo do escuro, ela não quer fechar os olhos por isso muitas vezes. Há pessoas dormindo com a luz acesa, com medo do escuro, com medo de olhar para dentro, e ver a dor, e ver a ferida, e ver o cansaço. Olha quanta alma destruída. Jesus está dizendo que Ele cura você. Quando Jesus entra na causa, a vida muda. Aleluia, aleluia. Você conseguiu ver tua alma aí agora? Você conseguiu ver a amargura que muitas vezes você tem levado durante dias? A tristeza que você tem levado durante dias? É porque te faltou fortalecimento para curar. Faltou remédio do céu para curar a tua vida. Não é o remédio dos homens que te cura, é o remédio do céu. É o remédio do céu que te guarda. É o remédio do céu que diz para você que há uma porta aberta diante de ti. Para mudar a tua história, para mudar a tua causa, para mudar a tua vida. Para mudar os teus sentimentos. Muitas vezes você canta, muitas vezes você ouve aqui, você ouve lá, e diz assim: quanto mais eu ouço, mais cansado eu estou. Mas a palavra de Deus é fiel para te curar. O que os médicos não podem curar, a palavra de Deus pode. Eu gosto muito desse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, diz assim: mas o Senhor é fiel. Diga comigo: meu Deus é fiel. Levanta as tuas mãos para o céu e diga: meu Deus é fiel. Oh, aleluia! Mas o meu Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Oh, meu irmão, aplauda esse Jesus que nos guarda. Aplauda esse Jesus que nos guarda. Ah, querido. Oh, se você soubesse que Ele está trazendo revestimento de poder sobre a tua vida aqui. Que Ele está trazendo a autoridade de Deus sobre a tua vida aqui hoje. Que Ele está manifestando a sua graça sobre nós.
A palavra para nós hoje é essa aqui, ó. Versículo 9 do capítulo 1, diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, se motive, tenha bom ânimo, não temas, não temas, não temas o maligno, não tema o amanhã, não tema as situações difíceis. Ele diz: não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que você andares. Por onde quer que você andar. Agora, pode ficar a pergunta para você aí: pastor, para mim viver isso aí, motivado, constante, perseverante, fortalecido na graça, aí uma palavra básica para tudo isso. E a quarta coisa que eu quero falar com você: obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Você sabe por que você não é tão feliz quanto você quer? Porque você tem sacrificado muito e obedecido pouco. Aquele que obedece ao Senhor, ele encontra paz e sustento para a sua alma. Aquele que obedece ao Senhor, ele encontra gozo, tranquilidade. Aquele que obedece ao Senhor, a casa dele pode ficar destelhada depois da ventania, do vendaval. Mas ele olha e diz assim: a paz que eu tenho foi Jesus que me deu. A paz que eu tenho foi Jesus que colocou. E por mais que a tempestade seja forte, o Senhor é meu auxílio, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Mal algum eu vou temer, porque Ele está comigo, aleluia. O obediente, ele não mira a situação difícil, mas ele olha para o Pai e fala: obrigado, Jesus, porque o Senhor está no barco. Porque o Senhor está no barco quando tudo é difícil, quando a tempestade vem. Nós precisamos muitas vezes dar os passos de Pedro. Que passo, pastor? Aqueles passos que Pedro, logo depois ele afunda, que Jesus fala: vem. Que ele pensa que Jesus é um fantasma no princípio, e ele vai, mas depois de dar uns passos ele afunda. Mas ele deu os passos de Pedro, que logo depois está Jesus para pegar você e te levantar e te colocar no barco. Tem pessoas que estão no barco, mas está com medo de descer dele. Desce, vai lá, sai desse esconderijo, vem para a luz, vem obedecer Jesus, vem andar com Jesus, vem amar Jesus como Jesus é. A promessa só foi real porque ambos, Josué, Pedro, Zaqueu e tantos outros, resolveram sair do seu lugar e ir ao encontro da promessa e do propósito. O propósito é de Deus, Deus é quem realiza, mas Ele executa através de você. A sua obediência que vai marcar diferença. A sua obediência que vai transformar corações. A sua obediência é que faz a diferença. Pare de sacrificar. Desculpa talvez a palavra, mas para de fazer sacrifícios de tolo. Vem para a graça. Vem para a obediência. Faz um propósito com Deus. Eu vou contar um testemunho para vocês de 2 jovens casados. Uma bênção na igreja hoje. Ela se converteu, se batizou. Ele não quis se batizar com ela. Ela trabalhava na noite,
discoteca, colocando bebidas. Depois numa padaria. Ela se batizou antes dele, mas não demorou muito, ela se descambou. Porque o marido, jovem, também estava descambado. Não demorou muito, ela teve um envolvimento homossexual com a patroa. Não demorou muito. O marido dela viu que era só Jesus na vida deles. E ele veio para a igreja, chorando, com a menininha pequenininha, arrastando pelo braço. Pastor, ele é nortista. Pastor, o que é que eu faço? Eu digo, o que é que você faz? Você tem que... Aí, baixou aquele Espírito Santo assim meio brabo na minha vida. Eu falei, você tem que ter vergonha na cara, você tem que perder a mulher mesmo. Você não tem vergonha, você não quis vir para a igreja com ela. Eu sou meio direto algumas vezes assim. Eles são brasileiros também. Falei, você tem que mais é perder a esposa mesmo. Quando ela batizou, você não quis. Eu te chamei no mesmo dia. E você resolveu ficar aí. Ela tinha ido embora de casa já. Ela já levava uma semana vivendo uma vida homossexual. E eu falei, agora você quer o resultado? Agora vai te custar mais caro. Permaneça na igreja. Eu falei, não perde culto. Se você quer uma vida diferente. E se você quer que a tua esposa volta para você. Mas eu falei para ele, eu não vou fazer nenhum esforço. Não vou ligar para ela, não quero nem saber. Você vai se virar. Porque quando ela estava aqui dentro, você levou ela para fora. Agora é culpa sua, você vai trazer ela de volta. Eu falei, quando eu falei para vocês que era melhor obedecer, que Jesus ia fazer o milagre, você resolveu viver lá fora. Resumindo a história, aquele varão não perdeu mais um culto. Não demorou muito, ele começou a passar pelas aulas de batismo. A menina se revoltou contra mim e a Jéssica, minha esposa. Mas não demorou muito, ela voltou à sua memória, abandonou aquela vida e voltou para a casa do pai. Ela não me abraçou porque eu disse, eu não vou te abraçar. Mas abraçou a Jéssica. A minha esposa tem o coração melhor que o meu. Abraçou ela e ela falou, vocês me aceitam de volta? Aí eu escutei, eu falei, não só aceita, como você deve vir para a igreja. Peguei os dois, dei uma lavada, quase bati de cinta. Não bati porque não pode, né? Peguei ele e falei assim, ó, você vai trabalhar e ela vai ficar em casa. Porque ele não trabalhava tão pouco. Ela trabalhava e ele ficava em casa fumando maconha e o cachorro pitbull que eles tinham também. No inverno eles fechavam todas as janelas e as portas e até o cachorro ficava drogado de maconha. Nós até botamos um apelido no cachorro. Eu sei que daquele dia para lá, ela saiu da vida noturna, deixou de trabalhar na noite. Nós arrumamos um trabalho para ele. Ele fez as aulas de batismo. Se batizou no último batismo. Não, batizou no batismo de maio do ano passado. Tão firme para a glória do nome de Jesus. Ela está cantando no louvor da igreja. Ele está participando do ministério de teatro. Eles viviam de ocupa. Sabe o que é ocupa? Gente que invade um apartamento que está fechado, que é do banco. Vivia desse jeito. Sem luz, sem água no apartamento que eles tinham invadido. Deixaram essa vida de ocupa. De ocupar o que é dos outros. Hoje vive no apartamento deles. Não comprado, mas alugado. O carro que eles tinham perdido na época da maconha, ele já reconquistou o carro. Tem carro para ir e vir na igreja agora. A vida mudou. Tudo isso em menos de um ano. Sabe qual é o segredo? Obediência. E sabe o que alegra nosso coração? Que nós já levamos 40 dias no Brasil. Eles ficou sabendo que nós não iríamos voltar para a Espanha. Começaram a chorar. Eu quero o pastor e quero a pastora. Porque eles chamam de pai. Sabe qual é a maior alegria dela? Diz que quando eu falo para ela assim, filha, eu chamo ela de filha. Que ela é uma menina bem nova, bem jovem, bonita. Hoje é ela quem limpa a igreja. A igreja paga para ela limpar a igreja. A vida deles mudou por causa de uma única palavra. Obediência. O que você está disposto a fazer para as promessas de Deus na sua vida?
Se eles mudaram estando lá, você pode mudar estando aqui. Seguramente você tem muito mais apoio aqui do que lá. Muito mais. Seguramente você tem muito melhores pastores aqui, melhores companheiros do que lá. Seguramente o pastor de vocês aqui é muito melhor que eu e minha esposa lá. Porque a vida europeia nos faz egoísta muitas vezes. Nos faz frios. Frios, muito frios. Você sobe e desce no elevador, 8, 10 andares, e mais ou menos é um bom dia ou uma boa tarde. Cada um cuida da sua vida. Eu não conheço meus vizinhos, e levo 22 anos morando no mesmo lugar. Não é essa abertura. Dentro da nossa igreja não tem 15 espanhóis. Não se convertem ao Senhor. Sabe qual é o lema dos europeus hoje? Eu posso ser bom sem Deus. Eu não preciso de Deus para ser bom. Mas quando eles encontram a Jesus de verdade, a vida muda. Obediência pode mudar a sua vida. Obediência pode transformar seu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero dizer uma coisa para você. Não me interessa a sua vida, nem um pinguinho. Para os seus pastores, sim, locais. Mas se você está falhando em alguma área que você sabe, mude isso. Eu quero te deixar 3 conselhos práticos. Seja uma pessoa focada, motivada, em tudo aquilo que Deus te chamou. Faça melhor a cada dia, não é fazer melhor um dia, faça melhor a cada dia. Você leu um capítulo bíblico hoje, tenta ler 1,5 amanhã. Porque as promessas de Deus estão escondidas aqui. Você jejuou hoje meio-dia, 2 horas, jejua 2,5 amanhã. Sabe para quê? Não para comprar o carro, não para comprar a casa. Para ser uma pessoa mais crente, mais quebrantada, mais santa. Eu gosto tanto desse texto aqui na frente, ó. Josué 3,5 disse: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Você pode abrir os teus braços assim, ó, como a irmã que está lá, como o irmão que está ali. Abra aí e diz assim: um milagre vai acontecer entre nós. Vai lá, tudo que está amarrando você aí, levanta o teu braço. Abre o teu braço aí, ó. Isso. Coloca aí o sovaco na cara do irmão aí, ó. Põe o teu sovaco na cara do irmão e abre. Amanhã, diga comigo, amanhã o Senhor vai fazer milagre em nós. Faz assim, ó, em nós, neste lugar, nesta casa, para a glória do nome dele. Aplauda Jesus aí. Ô, meu irmão, esteja disposto a mudar. Esteja disposto a chegar na sua casa hoje e mudar. Se você era daquele ou daquela que chegava em casa depois do culto gritando, não grita não. Fale manso. Porque você vem para a igreja, o Satanás está esperando você lá na rua para roubar a tua bênção. Aí você já vai nervoso, que o ônibus não passou, a moto não pegou, a gasolina acabou. E o bicho está pegando. E você grita. E você reclama. Quantos aqui tem costume de reclamar do patrão? Pare com isso. Agradeça a Deus. Pastor, eu ganho pouco. Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Eu quero prosperar, vai estudar. Que Deus muda a sua situação. Eu sou velho demais, não é não. Há oportunidade para os novos e para velhos também. Eu estou cansado demais, tá não. Você está desmotivado. Porque uma pessoa motivada, ela não cansa. Uma pessoa motivada por aquilo que ela gosta, ela não cansa. Eu tenho meu pai com 75 anos. E eu não sei onde ele encontra a vitalidade. Eu perco pro velho de longe. Ele corta lenha, ele vende jurubeba, ele
compra pimenta e vende pimenta e não para. E você fala, fica em casa, ele não fica. Nem quando nós estamos visitando a casa dele. Vindo de tão longe, ele fica lá parado. Ele pergunta, você quer alguma coisa de mim? Você vai fazer alguma coisa? Não, então eu estou indo ali, e desaparece. E está conversando com um aqui, está conversando com o outro lá. E o vizinho passa e grita. E ele vai para um lugar e mexe com o outro. Eu falo, onde ele? Mas é a motivação. Ele está fazendo aquilo que ele gosta. Aprenda a gostar da palavra de Deus e você vai ser motivado. Você está entendendo? A sua vida espiritual vai mudar. Seja fiel nos seus projetos. E se você sentir que ele não é de Deus, fala, Senhor, eu estou disposto a mudar, para que as coisas deem certo. Você vai começar a ver os projetos de Deus se realizando na sua vida. Seja fiel. Procure se aproximar de pessoas santas, crentes, fiéis. Se a língua dela é muito grande, corta a língua dela e fala, não quero falar desse assunto. Vamos falar daquilo que nos fortalece, daquilo que nos alimenta, daquilo que nos faz bem para a alma, para que você não fique com a sua alma ferida. E a última coisa, santidade agrada a Deus. E sabe o que faz? Abre as portas do céu. E quando você tem as portas do céu abertas, não há capeta que possa parar. Não há dificuldade que possa te parar. Quando você encontra essa chave, que está dentro da obediência, que é a santificação. Ô meu irmão, você não precisa ter medo de nada. Certa feita escutei uma pessoa, pastor, tudo que eu começo o diabo atrapalha. Eu falo, não atrapalha não. Não atrapalha. Ele pode querer interferir, mas ele não pode interromper um propósito de Deus na vida de um santo, de uma santa mulher de Deus. Não tem demônio que possa parar. É por isso que você vai caminhar para a glória do nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Por que você não faz o que o seu pastor está fazendo? Sai do seu lugar e vem aqui. Pastor, eu gostaria que o senhor colocasse a mão sobre a minha cabeça. Não é a minha mão que vai fazer diferença, não. É a sua submissão. Sai do seu lugar, venha e coloque o seu propósito diante de Deus. Eu venho de uma época em que as pessoas faziam fila para o pastor colocar a mão na cabeça dela para orar por ela. E eu conheço gente que nunca mudou, e quantas mãos ele teve na cabeça. Mas eu conheço gente que um dia se quebrantou nos pés de Jesus e a vida mudou. Vem aqui, dobra o teu joelho diante do Senhor e nós vamos orar. Eu vou orar com você e por você. Agradeça a Deus por essa noite. Agradeça a Deus porque Ele está mudando a tua história. Agradeça a Deus porque as coisas vão começar a mudar. Já está mudando. Já está sendo diferente. Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos. Você pode vir aqui e se apoiar no altar também, ó. Você pode fazer isso. Encostar teu peito, a tua cabeça no altar e pedir perdão para o Senhor. E pedir perdão para Jesus. Pedir perdão do que, pastor? Pedir perdão do tempo perdido. Pedir perdão das águas que passaram e você não fluiu. Pedir perdão das horas que você negou. Pedir perdão dos dias que você ficou longe dele. Pedir perdão de coisas que aconteceram na sua vida e maculou seu coração. Pastor, mas eu fui ferido pelo meu pai, pela minha mãe. Peça perdão você, para que o propósito saia adiante. Você viu a vida do casal que eu te contei? É real. Não é a história, é real.
Depois disso, a mãe dela se converteu. Outras pessoas voltaram para Jesus por causa daquela situação. Veio pedir perdão para o papai. E o Senhor falou a Josué. Não é só com Josué, o Senhor está falando com você. O Senhor está falando com a sua casa e com a sua vida. Nós vamos cantar uma canção. Não sei que canção vocês vão cantar, querido. Pode louvar o Senhor aí. Aleluias. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está